Recording in progress. Não fui eu, porque eu não falo inglês ainda. Não. Ainda não. O professor está aqui. Ele já traduziu, gravação em curso. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos felizes com o Senhor? Então oferecemos a Ele o melhor culto que nós pudermos oferecer nessa noite. Com alegria, irmão, com entusiasmo. Estamos vivos pela misericórdia, pela bondade, pela graça do Senhor. O Senhor tem poupado as nossas vidas. Lembre-se disso sempre. Lembre-se disso, porque o Senhor é bom. Salmo 30 e verso 5 diz: no favor do Senhor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Friso a primeira parte do verso. No favor do Senhor está a vida. Viver está no favor do Senhor. Então, é dádiva, é presente, é graça. Favor do Senhor. No favor do Senhor está o viver. Meus queridos, vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Os nossos irmãos estão ali chegando online, presbítero irmão Adriano está ali conosco. Deus abençoe, guerreiro. Irmão Paulinho já está em pé ali, graças a Deus. E os irmãos estão chegando, né? Felipe está ali também. Que nós conseguimos visualizar, nós vamos visualizando. Vamos orar, meus santos irmãos. Curva a sua cabeça. Toda a igreja orando. Não quero orar sozinho, não, irmão. Entendeu? Ore a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças em nome de vosso santo Filho, Jesus, Senhor e Salvador das nossas almas, pelo santo privilégio de podermos viver, Senhor, mais um dia na tua presença com a nossa família. O Senhor tem nos concedido permanecer vivos, Senhor, até aqui. Cremos, meu Senhor, é pela tua bondade, é pela tua misericórdia. Não é, Senhor, por um acaso, como cantam por aí. Não. É pela tua misericórdia, pela tua bondade, é pelo teu amor. Senhor, Senhor, nós estamos diante da tua presença nesta noite, viemos cultuar a ti. Viemos te adorar, Senhor, nós não viemos assistir um culto. Não chegamos à tua casa, meu Senhor, simplesmente porque não temos o que fazer em outro lugar. Não viemos à tua casa nesta noite, Senhor, por uma imposição ou por uma obrigação, porque que assim o faz, meu Senhor, precisa melhorar e muito. Mas nós viemos cultuar ao Senhor, nós viemos bendizer o teu nome. A nossa alma tem sede de Deus. Nossa alma tem sede de ti, Senhor, Deus vivo. Manifesta a tua presença nesta noite no nosso meio, para que vidas, Senhor, saiam daqui alegres, restauradas, avivadas, animadas, meu Senhor, por tua presença. O Senhor foi quem disse a Moisés, quando ele clamou a ti, o Senhor disse: irá minha presença com você, para renovar as tuas forças. Então, renova as forças da tua igreja nesta noite, Senhor, neste lugar. E onde, meu Senhor, o teu povo estiver reunido com o coração sincero, quebrantado, Senhor, buscando a tua presença, que ali o Senhor esteja. Que haja salvação, Senhor, de almas, salvação aqui, salvação nos lares, nas famílias. Que haja cura, Senhor, cura de tudo que flagela o nosso corpo, enfermidades. Mas também, Senhor, tudo que flagela a alma, o espírito, as emoções, os sentimentos, a mente, Senhor, tem misericórdia. Repreenda todo tipo de perturbação, em nome de Jesus. Repreenda toda inquietação da alma, meu Senhor. Repreenda, meu Senhor, toda angústia, em nome de Jesus. Que saia toda angústia, toda tristeza. Senhor, tu tens refrigério para a nossa alma, refrigério. Tu tens bálsamo, Senhor, para a nossa alma.
Tem misericórdia, repreenda todo sentimento depressivo, Senhor, toda depressão. Tudo que vai além, meu Senhor. Tem misericórdia. Guarda as famílias, os lares. E abençoa com a tua presença, Senhor, este culto nesta noite. Se conosco aqui, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Tome assento, irmãos, tome assento. Vamos cantar o hino 108. Vou cantar com vocês hoje. Isso. Esse hino nos diz sobre o pelejar por Jesus, batalhar por Ele. E lembro do texto sagrado, batalhar pela fé uma vez entregue aos santos. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, cultue a Deus, adore a Deus. Cultue, abra essa boca santa, santificada e cultue a Deus, adore ao Senhor. Nós não podemos sair daqui da mesma forma como entramos. Precisamos sempre sair melhor, irmão, sempre sair melhor. Então vamos cantar. Por Jesus vamos pelejar. Pode baixar um pouquinho, filho. Está dando microfonia, vai devagar. Aleluia. Igreja, juntos. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Luteremos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor, vamos lutar até vencer, lutemos. Jesus seguir, Ele é o nosso general e a glória do porvir. Todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir.
lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Que gostoso, irmão, louvar a Deus, louvar a Deus. Deus habita no meio dos louvores do seu povo, irmão. Está escrito, Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com entusiasmo, com alegria. Glória a Deus. De verdade, irmão, sem demagogia, sem mimimi. 185. A música deste nosso hino, ela é o hino nacional da Inglaterra, 185. Estou bonito aqui, irmão, estou bonito mesmo, baixei um aplicativo, harpa cristã, irmão, estou me sentindo. Harpa cristã, olha só. Meu Deus do céu, coisa boa, não? A gente usar certinho as mídias, funciona, né, irmão? Usar certinho, né, irmão? Funciona. Com alegria, queridos. Sem alegria, não vale a pena. Com alegria. Juntos. Louvemos com
para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Hino 185, belo hino, bela letra. Meus queridos, vamos ficar em pé? Vamos orar a Deus? Vamos orar. Vamos continuar orando pela família do irmão Nilson Bonomi, pela família da irmã Helena e família. Vamos continuar orando pela Edna, que está com câncer. Vamos orar pela Davina Lemes, que também está enferma, pela Gisele, que está com lúpus. Vamos continuar orando pela família da irmã Jane e pela família também da irmã Cristina. Vamos continuar intercedendo por nossos irmãos. Vocês querem orar, irmão, por nossos irmãos? Vamos orar, continuar orando por todas as famílias, muitas famílias enlutadas. Ontem eu achei interessante a Maressa pedindo oração pelo Luciano Zafir. Para quem não sabia, o Luciano Zafir, ele é de origem judaica, ele é judeu. A Sasha, ela é casada com um dos líderes de jovens da igreja Bola de Neve. Alguém sabia disso? 2 pessoas sabiam, 4, 5 pessoas sabiam. Entendeu? Então nós vamos orar, sim. Nós vamos orar. Inclusive vamos orar pela Xuxa, irmão. Precisa de Jesus, aquela mulher precisa de Jesus. Não é que ela não conheça. Ela conhece, ela precisa. Ela precisa. Mais algum pedido? Sim, irmã Roseli. Ótimo, maravilha. Vamos orar. Jesus tem poder para salvar teu esposo, irmão. Ele tem poder. Nós cremos assim? Eu tenho orado para Jesus salvar os esposos das irmãs não crentes. Tem várias irmãs orando há muito tempo por seus esposos para a salvação. A irmã Roseli é uma delas. Nós vamos orar, pedir ao Senhor. Exatamente. Várias histórias, né? Isso. Sabe, eu aprendi, irmãos, há muito tempo algo que é muito importante para a nossa vida. Se nós somente, tão somente, ouvirmos sermões, ouvirmos a palavra, mas não aplicarmos a nossa vida no momento em que nós precisamos, a palavra, ela fica sem fruto. Então, é assim, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Aplique a palavra à sua vida todos os dias, em cada situação. Hoje eu acordei muito alegre, louve a Deus. Hoje eu acordei triste, ore, não é o que diz o texto sagrado, senhores? Não é? Eu estou passando por tal problema, vá para o texto sagrado, veja o seu Jesus, o meu Jesus andando por cima das águas. Isso tem um significado, irmão. Não é? Então, é ali, a palavra do Senhor é um manual, gente. É um manual puro para a nossa vida. Aqui tem resposta para tudo. Busquei uma resposta de Deus ontem, antes de vir para o culto, ele me respondeu 2 vezes. Deus me respondeu 2 vezes, irmão. É porque eu sou pastor da igreja? Não, nós somos crentes iguais. Temos função que Deus nos deu. Função pastoral termina no céu. No céu não entra pastor, entra crente. Não entra evangelista, entra crente. Não entra presbítero, entra crente. Crente é crente que entra no céu. Não é? Aquele que crê em Jesus, que não se esquece de Deus. Que a Bíblia diz que todos aqueles que se esquecem de Deus serão lançados no inferno, porque o inferno não existe, sim. Onde é que está o inferno, pastor? No fim de uma vida sem Deus. O inferno está no fim de uma vida sem Deus. Pode ter certeza disso. Alguém um dia disse para um professor de teologia: professor, e se tudo que o senhor fala for mentira quando a gente morre? Ele disse para o aluno ateu: eu estou no lucro. Agora, já pensou se você passar para outra vida e tudo que eu falei era verdade? O aluno ficou quietinho. É assim que funciona. Simples assim. Diego, meu filho, pois não.
Amém. Nós cremos na libertação. Nós cremos ou não? Nós cremos. Pastor Silas, pastor, ora a Deus. Aqui esses pedidos. Tem mais um pedido aqui. É da Michele, Mabelle, Hugo, Mariel, família, Kleber e família. Estão aqui, ó, os pedidos de oração. Não somente o pastor Silas irá orar, mas nós iremos orar com ele também. Graças a Deus. Pastor querido, tudo bem? Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Você está ali na frente? Glórias a Deus. Vamos orar por todos estes pedidos. Não. Minha esposa citou o nome de alguém ontem, não me lembro agora. Paula, né? Paula. Já estava orando por ela aqui, não tinha certeza do nome. Vamos orar novamente, porque ela é uma pessoa que desistiu, está querendo desistir da vida. Vamos orar por ela novamente, por favor. Então vamos orar apresentando estes nomes. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, Pai querido, nós te louvamos mais uma vez, porque o Senhor nos deu vida, Senhor, Tu tem nos dado fôlego de vida, para estar aqui neste lugar santo mais uma vez, para te adorar e te bendizer. Senhor, meu Deus, neste momento tão especial de oração intercessória, nós estamos, ó Deus querido, entrando na Tua presença mais uma vez, no nome de Jesus. Te peço, meu Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ouve, Senhor Deus, as nossas orações, ouve, meu Senhor Deus, as nossas súplicas. Pai querido, apresento ao Senhor, a Deus, estes nomes que foram citados. Senhor, te apresento aquela moça, Paula, Senhor Deus, uma jovem ainda, mas está, meu Senhor, desenganada pela medicina, condenada, Senhor, a viver por todo o tempo, Senhor Deus, fazendo quimioterapia. Meu Deus, tenha misericórdia daquela jovem, tenha um encontro com ela, Senhor, através desta situação. Senhor, há outras pessoas com câncer, mas eu creio, meu Deus, que Tu és o único que pode eliminar esta doença tão terrível. Tu és o único que pode dar a vitória completa. Senhor, meu Deus, apresento, ó Deus querido, o Senhor Francisco, ó Deus, esposo da irmã Roseli. Tu podes, ó Deus querido, convencer o coração daquele homem. O Senhor é o único que pode salvá-lo. O Senhor é o único que pode libertá-lo. Senhor, meu Deus, eu oro, ó Deus querido, pelos irmãos do irmão Diego, precisam de libertação. Senhor, meu Deus, também, ó Deus querido, o irmão do Montenegro, também, ó Deus, por aquela vida que ele pediu, que também está encarcerada com os vícios. Senhor, ó Deus, a Tua igreja está orando, porque a Tua igreja crê no Teu agir, no Teu operar. Nós sabemos, ó Deus querido, que Tu és o único que pode mudar situações, que pode fechar cova, que pode, ó Deus querido, restaurar relacionamentos, que pode preservar as famílias, Senhor. Meu Deus, visita a Eugênia, visita, Senhor, a Ana Cristina, consola, Senhor Deus, os corações enlutados, ó Pai bendito. Senhor, meu Deus, Wilson Bononi, Deus querido, e tantas outras famílias, Senhor, que carecem, ó Pai bendito, da Tua misericórdia e do Teu agir, ó Pai Santo. Senhor, por fim te pedimos, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos que aqui estão, Senhor Deus, pois nós estamos aqui para adorar e para bendizer o Teu nome. Senhor, oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Vamos ler o texto sagrado, irmãos. Você trouxe a sua Bíblia, abra. Mateus capítulo 25, o Evangelho segundo Mateus capítulo 25. Leremos até o verso 13. Até o verso 13. Graças a Deus. David, meu filho, que bom revê-lo. Deus abençoe. Quem está do seu lado? A Ju? É a Ju? Oi, Ju, Deus abençoe, viu? É bem-vinda, minha filha. Vamos cumprimentá-los, irmão, com bem-vindo? Bem caloroso, bem caloroso. Vamos dizer, são bem-vindos, meus filhos. Deus abençoe. Vamos cultuar a Deus. Jesus está presente na casa, tem alegria para as nossas vidas. Que bênção, viu? Graças a Deus.
Muito bem. É Janice? Janice? Quem é? Janice, está ali a Janice. Deus abençoe. É aqui chegou que a irmã está sem igreja por enquanto para congregar, querida. É isso mesmo? A irmã vem da onde, irmã Janice? Congregava onde? Parque São Rafael? Quem era lá o seu pastor? Que eu tenho muitos amigos lá. Pastor Paulo, do campo do pastor Balotti? Ou do campo do Ministério de Belém? Do campo de Santo André? Muito bem, uma igreja autônoma. Ok, agora entendi. Vamos cumprimentá-la, irmã? Irmã Janice, é bem-vinda no nosso meio? Amém, filha. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Prazer tê-la conosco, cultuando a Deus. Que maravilha, graças a Deus. Mateus capítulo 25. Isso. Estamos um tempo em pé, passaremos um bom tempo também sentado, então é bom circular o sangue no corpo. Eu vou ler. Esse texto me veio ao coração quando eu estava saindo de casa, conversando com a minha filha Vitória. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando suas lâmpadas, ou suas lamparinas, saíram ao encontro, ou saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes, e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas suas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo, do azeite que vocês trouxeram, porque nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém. Amém, igreja? Este é um texto poderoso, irmão, um texto que nos remete à vigilância. E fechou, repita a expressão, e fechou-se a porta. A porta da graça, irmão, se chama Jesus Cristo. Essa porta está aberta hoje. Ela continua aberta para todos aqueles que quiserem entrar. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim encontrará salvação. Entrará, sairá e achará pastagens. Ele é a porta. Ele não é uma das portas. Ele é a porta. Ele é a porta. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. Eu sou o caminho. Ele não é uma das verdades, ele é a verdade. Ele não é uma das opções de vida, ele é a vida. Hoje a porta está aberta, irmãos. Vamos aproveitar que esta porta está aberta. Mas o texto sagrado, ele é categórico em dizer: entraram para o casamento e fechou-se a porta. Um dia, a porta da arca, conhecida como a Arca de Noé, esteve aberta durante 120 anos. Noé levou 120 anos para construir a arca, aproximadamente. Ninguém acreditou em Noé. O próprio Jesus, lá na frente, disse o seguinte: a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, ficavam noivos, até que Noé entrou na arca e a porta fechou. A porta da graça está aberta. Um dia ela vai fechar.
Mas hoje, aqui no Parque Laboratório, em muitos lugares, a porta ainda está aberta, ela se chama Jesus. Amém, igreja. Tome assento, vamos louvar ao Senhor. A juventude está pronta para cantar, para louvar a Deus? Então vamos cantar. Glória a Deus. Como eu gostaria de ter um piano aqui para cantar um corinho, né? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja louvor, seja honra, seja glória, seja domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Adoremos ao Senhor com a juventude. Glória a Deus. Sim. Louvado e agradecido é o teu nome, Jesus. Glorioso, Ele é digno de todo louvor. És o Criador de tudo, o ponto inicial, o segredo da vida, tu és manancial, o juiz do universo,
sobre ti, pois não somos nada, mas tu és o Deus que sara, tu és o Deus que dá vida, tu és o Deus que mata, mas também ressuscita. Tu és o Deus que julga, tu és o Deus que advoga, o Deus que testa o crente, mas no final aprova. Tu és o Deus que vai, que traz, que vem, que tem, que muda, que ajuda, que tira, que o cativeiro vira. Tu és o Deus dessa igreja, e ninguém mexe com quem é teu. Tu és o grande do universo, e eu não sou. Tu és, não posso, não podes, não faço, tu fazes, sou fraco, és forte, és tudo, sou nada, és fogo, somos falha, és o segredo que a igreja vence as batalhas, és general de guerra, o rei que sempre impera, o poder maior que comanda essa terra, és glorioso, és majestoso, maravilhoso. Maravilhoso és, maravilhoso és. És um Deus tremendo, imutável e perfeito, e tens todo o poder. Maravilhoso és, maravilhoso és, maravilhoso és. És um Deus tremendo, imutável e perfeito, e tens todo o poder. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso és, maravilhoso és, maravilhoso és. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Também está conosco nesta noite o Roberto. O que é, Roberto? Para nós conhecemos você. Maravilha. Você entrega onde, Roberto? É? Passou a igreja aí. Já estava, né? Vamos cumprimentar o irmão Roberto, irmão. Bem-vindo no nosso meio. Bem-vindo, irmão Roberto. Deus abençoe, viu? Graças a Deus. Alguém trouxe um louvor para louvar o Senhor? Não, sobrinho. Isso. Então, vamos fazer assim. Evelyn, venha trazer uma palavra de Deus para a igreja. E depois a Bruna louva o Senhor e nós ouviremos a palavra. Deus fiel, aleluia. Vai, filha, venha. Até agora. Senão a gente levanta e prega. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Irmãos, é igual eu falei essa semana. Se eu sentasse para falar da misericórdia e da graça do Senhor na minha vida, era noites e noites agradecendo ao Senhor pela misericórdia e a graça dele, porque ele é muito bom, ele não tem me deixado faltar nada, e por isso eu estou aqui para glorificar o nome dele. Vamos lá, eu quero deixar para a meditação da igreja, Salmo 124. Irmão Paulinho, de novo, viu, irmão Paulinho? Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Eu vou ler para não tomar tempo. Irmãos, eu tenho tanto testemunho, tanto testemunho, tanto testemunho. O Senhor não fechou o céu, viu?
Na pandemia, Ele abençoa. Na pandemia, Ele abre porta. Na pandemia, Ele tem salvado. Na pandemia, Ele tem mandado socorro. Na pandemia, Ele tem sido nosso refúgio. E isso é maravilhoso aos olhos do Senhor. Deixa eu ler para não tomar tempo. É uma palavra de saudação. Salmo 124. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou. Vou repetir de novo. A nossa alma escapou. A nossa alma escapou. Glória seja dada ao nome do Senhor. Como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço se quebrou e nós escapamos, irmãos, nós escapamos, glória a Deus. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha que coisa linda, igreja! Olha que coisa linda, Ele tem o poder, Ele tem todo o poder. Se você está aqui na casa do Senhor, glorifica o nome dEle, dá graça a Ele, porque quanto inimigo não tentou contra as nossas vidas nessa semana, para que nós não estivéssemos aqui nesta noite, não é verdade? Ah, eu me senti ruim ontem, eu me senti ruim hoje pela manhã, mas você está aqui sentado, glorificando, entregando a sua oferta agradável ao Senhor. Então glorifique a Ele, porque Ele te livrou, Ele te libertou. Nós escapamos, o laço quebrou, nós escapamos. O nosso socorro está no Senhor. Eu agradeço a oportunidade, porque senão eu vou me estender aqui. É uma graça, uma glória tão grande estar na presença do Senhor, que se eu pudesse, eu ficava a noite inteira. Eu não ia reclamar de glorificar ao Senhor a noite inteira, porque Ele só tem me feito bem, Ele só tem me sustentado, Ele só tem me socorrido, e eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A nossa alma foi salva, o laço rompeu-se, o laço quebrou. Meu irmão, eu vou me atrever a dizer uma coisa nessa noite. Deus está quebrando laços. Eu não sei se aqui, não sei se na tua casa, não sei, mas palavra do Senhor é palavra do Senhor, irmão. Deus está quebrando laço. Além do laço que nos prendia, não éramos salvos, o texto agora está dizendo assim, a nossa alma foi salva. Tua alma é salva, irmão, tua alma está salva. Aconteça o que acontecer. O apóstolo Paulo diz, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma outra pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não sei se isso te empolga ainda, mas isso me tranquiliza, me empolga, me empurra todos os dias. A minha alma está salva. Tua alma está salva, a minha alma está salva, nossa alma está salva. Está garantida a vitória para a Santa Igreja, irmão, está garantida a vitória. É só nós permanecermos firmes com o Senhor. O laço quebrou-se, nós escapamos. Deus é o Deus que ainda quebra laço. Vamos contribuir com alegria, irmão? Vamos semear na obra de Deus, irmã Bruna, louva ao Pai. E após, vamos ouvir ministração da palavra do Senhor, presbítero da igreja, irmão Alexandre Capito, ministrando a palavra.
Louvado seja Deus. Bendito é o Senhor para sempre e eternamente. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Vamos adorar esse Deus que é lindo, que é fiel, que cumpre aquilo que promete. Aleluias. O Senhor, ele não volta atrás na sua palavra. Talvez alguém te prometeu algo e voltou atrás. Mas Deus, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus. Aleluias. Nós te adoramos, Pai, em espírito e em verdade. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és exaltado, Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Quem começou a boa obra. Volta um pouquinho, por favor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Sabe o que eu ouvi? Ouvi a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. E ele me disse assim: aleluias, eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é melhor que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque sou fiel para realizar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus. Oh, aleluias! Fiel é Deus. Disse que iria te ajudar, mas depois foi embora. Mas fiel é Deus, fiel é Deus, que não tarda, mas sempre
sempre chega na hora exata. Ele não mente, nem se arrepende, pois Ele zela por tua palavra. Já prepare o coração para ver Deus completar essa linda obra que Ele prometeu na tua vida. E você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. É fiel para terminar, no seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que o meu Deus nunca houve e jamais haverá. Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe, irmã Bruna. Igreja, vamos ficar em pé? Descanse aí um pouquinho a cadeira, circule o sangue no corpo. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Nós queremos ouvir ainda Deus falar, irmão? Eu quero ouvir Deus falar. Deus já tem falado. Se você prestou atenção, Deus falou conosco. Deus já falou conosco. Deus já falou conosco. Mas Ele quer falar, continuar falando com a igreja. Eu quero convidar a evangelista da igreja, irmão Eliel, para orar pelo irmão Alexandre. Vamos ouvir a palavra do Senhor. À vontade, Sandra. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai. Engrandecemos o teu santo e bendito nome pela rica oportunidade que o Senhor tem nos dado nesta noite. Ó Deus, de poder estar na tua casa, buscando e adorando o teu santo e bendito nome. Neste momento, ó Pai, depois de tudo que ouvimos, depois de tudo que sentimos, estamos, Senhor, na expectativa de ouvir a tua voz nesta noite, ó Pai. Eu sei, assim como eu, pessoas aqui entraram com uma necessidade de ouvir o Senhor falar. Fala, Senhor, nesta casa, assim como o Senhor tem falado, meu Pai. Hoje, usando o teu filho, o irmão Alexandre, ó Pai, na ministração da tua palavra, prepara a nossa mente, o nosso coração, para que possamos absorver aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Usa o teu filho, Senhor, ó Deus, para salvar pessoas no alcance, Senhor, da tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, abra comigo as vossas Bíblias. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 1 e de número 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Ao Senhor Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus abençoe o pastor Marcos, pastor Silas, pela oportunidade. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 1 e de número 2. Amém, meus irmãos? Está escrito: oração do profeta Abacuque,
sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica ou a torna conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém, meus irmãos? Pode tomar o seu assento, louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Peço a gentileza que os irmãos deixem a Bíblia aberta para nós passearmos um pouquinho aí. Eu confesso que eu lutei e relutei para poder ministrar nessa noite a respeito desse tema. Porém, a minha oração é sempre que Deus traga algo de acordo com a necessidade da igreja. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Aquilo que o Senhor sabe que é essencial para o nosso caminhar. Haja vista, a igreja, ela, apesar de nós falarmos sobre alimento, ela é um pouco diferente de um restaurante. Porque quando nós vamos nos restaurantes, nós analisamos o cardápio e escolhemos aquilo que nós iremos nos alimentar. Na igreja não, é um alimento, mas o alimento quem escolhe aqui não somos nós. É o chefe por excelência. Irmãos, esse contexto do profeta Abacuque, ele nos traz algumas lições. E as lições que nós aprendemos, ela não começa no livro de Abacuque. Ela começa lá em Isaías. Porque o que Abacuque está vivendo, ele foi predito ou profetizado pelo profeta Isaías. No capítulo 39, Isaías, ele diz a Ezequias que esse tempo que Abacuque vive, chegaria. E nós aqui tiramos algumas lições, tanto no livro do profeta Isaías, quanto no livro do profeta Abacuque. No livro do profeta Isaías, nós vemos que nem tudo que aparentemente está dando certo, significa que Deus está no negócio. Se nós formos observar o reino de Judá, o reino sul, nos tempos de Isaías, politicamente e economicamente, estava bem. Não estava cativo como o reino norte, que estava sob o jugo da Síria. Já no livro do profeta Abacuque, nós vemos as coisas que aparentemente estavam dando errado, mas que Deus estava no controle de todas as coisas. No capítulo de número 1 do livro do profeta Abacuque, no versículo de número 6, nós vamos ver o Senhor dizendo algo interessante para Abacuque. Quando nós vemos a Babilônia, os caldeus, saqueando Jerusalém, levando jovens cativos, geralmente nós poderíamos olhar e falar, é o inimigo, que se levantam contra o povo de Deus. Mas nós estamos observando no versículo 6 que Deus levanta a Babilônia. Deus levanta os caldeus para tratar com o povo de Israel. Enquanto nos tempos de Isaías aparentemente estava tudo bem, no capítulo 29, versículo 13, Isaías diz assim, que o Senhor tinha dito a ele, esse povo me honra com os lábios, mas o coração se afasta da minha presença, ou o coração está longe de mim. Algumas lições que nós aprendemos entre Reino Sul e Reino Norte. Quando o Reino Norte estava cativo pela Síria, o Reino Sul estava aparentemente dando tudo certo. Eles não olharam e tiraram todos os erros como lições. Achavam eles que aquele mal não sobreviria sobre eles. E uma coisa importante eu aprendo com isso. Quando nós olharmos alguma situação adversa,
Quando nós olharmos algum erro do próximo, nós não podemos olhar e não nos prevenir, dizendo que aquilo jamais iria acontecer ou vai acontecer com a gente. Nós precisamos olhar, ter cautela, nos examinar e tomar sempre a postura correta, para não cometer os mesmos erros. Judá não teve essa prevenção. O povo, a cada dia que passava, estava se declinando no quesito espiritualidade. Os seus altares eram a Baal. Alguns reis que se levantaram, como Manassés, como alguns reis que eram perversos e que não construíram altares ao Senhor, estavam trazendo alguns males para o povo de Judá. Jeremias, que é contemporâneo de Abacuque, no livro de Lamentações, capítulo 5, ele faz um lamento que me chama a atenção, que a conduta do povo antigo refletia no povo que estava vivendo naquele tempo. Ou seja, a minha conduta hoje, a minha postura hoje, era ir lá refletir nos meus filhos, era ir lá refletir na geração vindoura. Jeremias, ele vai dizer, os nossos pais pecaram, e nós levamos as suas maldades. O povo de Judá estava sofrendo uma consequência de suas ações, das suas perversidades, do seu desvio à palavra do Senhor. Eles abriram mão do altar para viver a seu bel prazer. Nesse tempo se levanta Abacuque. E a forma como Abacuque se levanta, meus irmãos, me chama bastante atenção. O nome Abacuque significa abraço. E esse abraço, no decorrer da história, ele terá dois sentidos. São Jerônimo, que é o tradutor da Vulgata Latina, o homem que traduziu o contexto do Antigo Testamento para o latim, ele vai dizer que esse abraço do nome Abacuque é semelhante à situação de Jacó, quando no Val de Jaboque ele guerreia, né? É um abraço que ele abraça a causa e clama. Tanto que ele vai dizer no versículo 2 do capítulo 1, até quando eu clamarei e não serei ouvido? Até quando eu gritarei violência e não salvarás? Entendo eu que Abacuque, ele clamava em desespero, mas Deus trabalhava no silêncio. Ele clamava pelo povo, ele abraçava a causa de Judá, mas Deus não respondia para ele da forma que ele queria. Já Martinho Lutero vai trazer um abraço de uma outra forma. Martinho Lutero vai dizer que Abacuque é um abraço de consolo. É um abraço de aconchego àqueles que estavam passando necessidade. E isso nós vemos nos textos que nós lemos aqui, do capítulo de número 3. Você vai observar que no primeiro versículo está escrito oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Eu entendo aqui que Abacuque, ele louvou ao Senhor. Abacuque, ele salmodiou. Em adoração, ele diz ao Senhor, Senhor, eu ouvi a tua palavra. E eu temi a tua palavra. Quando a palavra de Deus, ela vem aos nossos ouvidos, desce ao coração, e não nos traz temor, alguma coisa está errada. Ele vai dizer, Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu temi. A palavra que veio a ele mostrou a situação do povo. E quando ele ouve, ele teme, ele clama de acordo com a necessidade. Ele diz, Senhor, aviva a tua obra. E avivamento é algo muito forte. É algo que um dia teve vida, mas perdeu a vida. Jeremias, ele ora no mesmo sentido. Capítulo 5 de Lamentações, versículo 21, 22. Senhor, nos converte a ti.
e nós seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes, como antigamente. Quando Abacuque ele ora ao Senhor, ele louva ao Senhor, ele fala: Senhor, aviva a tua obra, traz vida para o Judá. E quando nós vamos olhando o contexto do cativeiro, nós vamos ver que Judá necessitava de um avivamento, porque tinha perdido o brilho, tinha perdido a vida. No Salmo 137 nós vemos ele salmodiando e dizendo: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, lembrando-nos dos tempos antigos, as nossas harpas penduradas no salgueiro. Como que nós vamos louvar, como nós vamos bendizer. As harpas no salgueiro já não tem mais canção nos lábios. Nós vemos no contexto do cativeiro Ezequiel sendo levado pelo Espírito de Deus no meio de um vale de ossos sequíssimos, como o pastor pregou aqui. Era um povo que estava necessitando de um avivamento. Irmão Alexandre, o que é avivamento? No decorrer da história, e eu só vou citar 2 avivamentos aqui que me chamam muita atenção. Avivamento, irmão, ele vai além de um arrepio. Avivamento, ele vai além de lágrimas. Avivamento, ele vai muito além de movimento. Porque se eu choro, se eu me movimento, se eu me arrepio, mas eu não mudo, eu simplesmente me emocionei. Jonas, quando ele vai, depois de passar uma prova a Nínive, e ele prega a palavra do Senhor, o que acontece com o povo? O povo todo se veste de pano, de saco, e se arrepende ao Senhor. Avivamento sem arrependimento não é avivamento. Quais são os sinais de avivamento, irmão Alexandre? Avivamento, quando ele acontece, a criminalidade, pastor, ela é reduzida. Se você for estudar as histórias do avivamento, você vai observar a criminalidade sendo reduzida, as imoralidades sendo reduzidas. Você vai ver vidas sendo transformadas e se convertendo ao Senhor. E hoje nós estamos, me perdoa por isso, mas eu vou dizer, estamos enchendo estádios e dizendo que o Brasil está vivendo um avivamento. Só que o Brasil ainda não se arrependeu, ainda não se voltou para o Senhor, e o Senhor tem dito: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Nós estamos falando de um avivamento, mas ainda não estamos querendo vivenciar esse avivamento. Segundo avivamento, o ano era 1906. Rua Azusa, 6 homens, um deles William Seymour, que se propôs a orar e a buscar a presença de Deus. No tempo onde diziam que os dons espirituais já não eram mais atuais, era somente para a igreja primitiva. Mas homens de fé se prostraram, buscaram a presença de Deus. Houve um derramamento do Espírito Santo tão grande, irmãos, que a história vai dizer que a 1 quarteirão de distância, pessoas se arrependiam, pessoas eram libertas e o nome do Senhor era glorificado. Através disso que aconteceu em 1906, a Igreja Assembleia de Deus hoje está de pé triunfando para a glória do Senhor. Se você for olhar a história, teve arrependimento, criminalidade reduzida, imoralidade reduzida. Isso são sinais de avivamento. Quando eu pego o contexto atual
E eu tento pensar numa igreja avivada, pastores. Eu olho e penso quão distante nós estamos de um avivamento. Vou além. Quão distantes nós estamos da Bíblia. Quão distante nós estamos de sentir o que esses homens sentiram. Nessa semana eu conversava com a minha mãe e nós assistimos uma série Espelho dos Mártires. Tem no YouTube. Aonde o povo não temia a morte. O irmão Ricardo citou aqui numa aula sobre Inácio de Antioquia, quando foi ameaçado por Roma a ser lançado para os leões. Você acha que ele pediu misericórdia? Ele disse, não, esse aqui é meu passaporte para a eternidade. Quando eu olho o apóstolo Paulo dizendo, morrer para mim é melhor, é lucro, é ganho. O viver é Cristo, mas morrer é lucro. Por quê? Porque vai me aproximar mais dele. Hoje nós vemos uma igreja com medo de situações, e recuando, sendo que era para nós avançarmos, acreditando que nós servimos um Deus que ainda está no trono, que tem o controle absoluto de todas as coisas. A igreja do século 21 tem temido as situações que Deus resolve no estalar de dedos. Quando eu olho para isso, isso me traz um temor e eu me questiono, Senhor, qual é o evangelho que eu, Alexandre, estou vivendo? Quando nos hinos da nossa harpa nós louvamos, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mas na verdade nós não queremos. Quando nós falamos, ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu. Não, irmãos. Hoje nós estamos presos, nós estamos algemados a esta vida, as coisas concernentes a esta vida. E o apóstolo Paulo, ele orienta a igreja de Colossos e diz, buscai as coisas que são de cima. Hoje nós estamos mais interessados em ser bem-sucedidos aqui, e nos esquecemos que o evangelho, ele não nos promete uma vida farta aqui, mas ele nos promete uma herança juntamente com Cristo. Que o evangelho nos garante, evangelista Eliel, é que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus, ele venceu todas as coisas, e em Cristo nós somos mais do que vencedores para a glória do Senhor. Abacuque, ele entende essa necessidade e ora, e louva, e adora, e diz, Senhor, aviva, Senhor, a tua obra. E hoje eu trago essa oração para os dias de hoje. Falo, Senhor, aviva a tua igreja. Eu não falo aqui a congregação, mas a igreja brasileira, Senhor, aviva. Traz unidade. Traz comunhão. Leva-nos de volta. Faça-nos lembrar de onde nós caímos. Traga nosso coração ao primeiro amor, quando nós aceitamos Jesus naquele fervor, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, naquele tempo que nós não olhávamos para a direita nem para a esquerda, mas nós só olhávamos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Aonde nós adorávamos a Deus sem nenhuma preocupação, sabendo que Deus, ele pode todas as coisas. Eu olho para esse texto e clamo ao Senhor, Senhor, aviva, Senhor, a tua igreja, Senhor, aviva, Senhor, a tua obra. Eu olho para uma juventude, que eu não digo aqui, porque aqui eu ainda sou novo, mas eu olho para uma juventude que não tem mais desejo por missões, eu olho para uma juventude que não tem mais desejo de pastorear. Por quê? Porque às vezes nós transmitimos de forma errada. Às vezes nós falamos, irmão, o ministério é prova.
Só que o apóstolo Paulo diz que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Eu olho para a igreja atual e não vejo mais a preocupação de orar, de buscar, de adorar a Deus, de buscar com zelo os dons espirituais, vivendo de acordo com o curso desse mundo. O mundo tem ditado a forma como a igreja ela tem que viver. Só que a história do avivamento, todos os avivamentos que foi gerado pela palavra e por intermédio do Espírito Santo, a igreja transformou a sociedade. E eu acredito que Deus ainda faz isso. Eu acredito que uma igreja arrependida, com o coração quebrantado e contrito, buscando a presença de Deus, Deus pode mudar toda a situação da nossa nação e o nome do Senhor ser glorificado. Por isso a minha oração é: Senhor, aviva a tua igreja. Eu não quero chorar simplesmente. Eu não quero simplesmente me arrepiar ou ver manifestações de dons espirituais, não. Eu quero ver aquele que roubava deixar de roubar. Aquele que se prostituía deixar de se prostituir. Aquele que mentia deixar de mentir. Aquele que falava mal do irmão deixar de falar. Aí nós poderemos dizer: o Senhor tem avivado a tua igreja. O Senhor tem avivado a tua obra. Porque não adianta tudo que nós fizermos e não tiver uma mudança na nossa vida. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua igreja. No meio dos anos, a notifica. Pastor, isso foi o ponto alto que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. Qual é a imagem da igreja hoje? O que nós ouvimos quando nós falamos que nós somos crentes em Jesus? Como que, infelizmente, os pastores são chamados hoje? Qual é a imagem de que um crente gospel tem? Agora, o avivamento, quando vem, a sociedade olha para a igreja e vê a igreja como um espelho para a sociedade. A sociedade olha para a igreja e vê a igreja como um espelho para a sociedade. Por isso, mais uma vez, eu aumento meu clamor: Senhor, aviva a tua igreja. Aviva a tua obra. No meio dos anos, a notifica. Faze conhecida, Senhor, o que o Senhor fizer aqui. Ser conhecido pelo vizinho da esquerda, da direita, de trás, no quarteirão do lado, no bairro, na cidade, no estado, no país, no continente e no mundo. Isso são sinais de avivamento. Isso são sinais de uma igreja viva. Porque uma igreja viva, ela está em constante movimento. Uma igreja viva está em constante movimento. Aviva, Senhor, a tua obra. Uma igreja avivada, irmãos, ela começa a ter algumas convicções que sem o avivamento ela esquece. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, a Bíblia vai dizer que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Pedro estava preso. Eles oravam na certeza que Deus era poderoso para livrar Pedro. Uma igreja avivada tem a convicção de que, se orar, toda essa pandemia, ela cai por terra. Nós voltamos todos reunidos, adorando ao nome do Senhor.
Uma igreja avivada, ela tem convicção de que quando nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós, tudo aquilo que nós pedimos em nome dele, ele fará, porque assim diz a Bíblia. Isso é uma igreja avivada. Agora, uma igreja que está titubeando, ou cocheando em dois pensamentos, será que Deus faz? Será que Deus pode? Será que Deus é capaz? Aonde nós perdemos o valor da intercessão, e a intercessão é uma arma e uma ferramenta poderosa, que através da intercessão, Deus ele visita e faz milagre. E isso é bíblico, porque chegou um centurião de Cafarnaum a Jesus e disse: Jesus, eu estou com um servo meu doente lá, mas eu não posso que o Senhor vá, porque eu sou centurião, meu cargo e tal. Com apenas uma palavra, irmão, Jesus visitou e o nome dele foi glorificado. Enquanto você está aqui, você intercede para a tua casa, para a tua família, o Espírito Santo de Deus vai visitando e vai quebrando todo laço, o laço é desfeito, nós escapamos, a nossa casa escapa e o nome do Senhor é glorificado. Aonde mães precisam voltar a acreditar que a oração de uma mãe, que ferramenta é uma oração de uma mãe. E eu vou falar algo aqui sob orientação do Espírito. Existem coisas, pastores, que eu só falo quando o Espírito de Deus ele me orienta a falar. A oração de uma mãe por um filho. Quando eu era jovem, mexendo com coisas que não devia, eu tomei uma volta de um rapaz e fomos para um acerto de contas. 2 amigos meus colocou o revólver dentro da boca do menino para dar cabo na vida dele. A mãe entrou na frente, intercedeu, orou e Deus deu livramento. E o nome do Senhor foi glorificado. Acredito que se a gente orar, Deus visita, quebra o laço, e o nome do Senhor é glorificado. É voltar a acreditar que Deus é o mesmo. Deus não mudou, Deus ainda faz obra. Deus ainda cura, Deus ainda liberta, Deus ainda ressuscita, Deus ainda faz milagre para que o nome dele seja glorificado. Isso são sinais de uma igreja avivada. É crer o que o apóstolo Paulo diz para o carcereiro, Atos 16, crede no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Porque o Deus que eu sirvo, que nós servimos, ainda salva. O projeto de Deus é para a família, irmão. Deixa eu lhe dizer algo aqui na autoridade do Espírito Santo. Deus que chama marido, chama esposa. Deus que chama esposa, chama marido. Passe o tempo que passar, mas a palavra de Deus, ela não passa. Alabaio serra badagadavasso. Isso são sinais de uma igreja avivada, uma igreja que crê, uma igreja que persevera em oração, uma igreja que tem convicção do Deus que serve. Aviva, Senhor, a tua igreja. Aviva, Senhor, a tua obra, Pai. Aviva, Senhor, o teu povo. Traz vida, Senhor, para nós. Traz-nos convicção. Traz-nos, Senhor, a certeza, Pai. Essa foi a petição de Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra. Partindo para encerrar. Versículo 17. Ele vai mostrar que o maior interesse dele não era naquilo que o Senhor podia fazer.
Ele não estava pedindo avivamento só pensando no que o Senhor podia fazer. Ele pedia porque ele sabia quem Deus era. Ele não tinha interesse nenhum. E a partir do versículo de número 17, nós vamos ver que Abacuque não tinha interesse nenhum naquilo que Deus podia dar. Porque sinais de uma igreja avivada é uma igreja que adora a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. E ele diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Ainda que tudo pareça contrário, ainda que eu perca tudo, ainda que eu não conquiste nada, ainda que tudo pareça estar dando errado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei ao Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como os da serva. Ainda que tudo dê errado, todavia nos alegramos no Senhor. Ainda que toda a situação pareça contrária, nos alegramos no nome do Senhor. Ainda que percamos tudo, nos alegramos no nome do Senhor. Ainda que você não veja, nos alegramos no nome do Senhor, porque aquilo que nós vemos é passageiro, mas aquilo que nós cremos é eterno, para a glória e honra do nome do Senhor. Ainda que o Senhor não faça nada do jeito que a gente quer, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu não sei porque você veio aqui hoje, mas nós temos motivos de sobra para exaltar e bendizer ao nome do Senhor. Nós temos motivo de sobra para hoje encher o ambiente de glória a Deus. Glórias por aquilo que Ele é, porque Ele é o Deus das nossas vidas, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Deus que nos amou primeiro, Ele é o Deus que nos tirou do lamaçal do pecado, Ele é o Deus que quando nós estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, Ele veio e nos vivificou. Todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Ganhei, dou glória. Perdi, dou glória. Todavia me alegrarei. É fácil, irmão Alexandre? Não. Mas Jeová é a minha força. Deus é a tua força. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor Deus é o Deus que cuida da nossa vida, irmão. E não nos dá nada além daquilo que a gente possa suportar. Por isso, irmão, todavia se alegre no Senhor. Exulta no Deus da tua salvação, irmão. Ainda que a sentença seja a pior possível. E eu não posso me esquecer de falar algo aqui. No livro de Apocalipse, se você puder abrir lá, uma das 7 igrejas que João escreve, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 2. Versículo de número 8.
Esse texto, ele me ensina, ele nos ensina, que não importa a sentença que nos é dada, nós não podemos desistir do Senhor nunca. Capítulo 2, versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmina escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. A sequência é o que me parte, pastor. Que a gente vai ver uma igreja sofrida. Vai ver uma igreja que passou por tribulação. Fala que eles serão lançados na prisão. Alguns de vós serão lançados na prisão. Terão uma tribulação de 10 dias. O Senhor não conclui dizendo: e eu vos livrarei. Pode olhar o texto. O Senhor não conclui dizendo: não, vai ser do jeitinho que você sempre sonhou. Mas Ele faz a maior da promessa: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A situação pode ser a pior possível. Na fidelidade nós perdemos aqui, mas nós ganhamos lá. Todavia, nos alegraremos e exultaremos no Deus da nossa salvação. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe, presbítero da igreja, irmão Alexandre Capito. Irmão, eu recepciono essa palavra de Deus na minha alma, no meu espírito. Eu estava olhando a tradução que eu estou com ela aqui, irmão Alexandre. Na tradução um pouco mais contemporânea, diz assim o profeta Abacuque: mesmo assim eu louvarei o Senhor. Mesmo que a figueira não floresça, não haja frutos na vide, produto da oliveira minta, nos currais não haja vacas. Ele diz assim: mesmo assim eu louvarei ao Senhor, porque Jeová é a minha força, Yahvé dos exércitos, Yahvé de Sabaote, né? O Senhor dos exércitos é a minha força. E Ele fará, irmão, quem faz é Deus. Ele fará os meus pés como das cervas ou das corças ligeiras, ou seja, Ele me fará continuar andando, correndo. Amém, igreja? Deus abençoe, Deus abençoe. Mas guardemos essa palavra no nosso coração. Ouvi, Senhor, a tua fama, ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Mas ele ouviu. Feliz é aquele que ouve, irmão. Bem-aventurado que ouve, já está dito no texto sagrado. Bem-aventurado que lê, bem-aventurado que ouve, bem-aventurado que guarda as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado. Glória a Deus. Será que há entre nós alguém que ainda não conhece o Deus desta palavra? O Jesus que é a palavra viva, o verbo vivo de Deus, mas quer ter um encontro com o Senhor nesta noite, por intermédio da sua palavra, o que não fez ainda, mas gostaria de fazê-lo? Será que há entre nós alguém assim? Dê um sinal com a sua mão para que a igreja ore ao Senhor por sua vida e você tenha um real encontro com o Senhor. Eu estava ouvindo o presbítero, irmão Alexandre, o Espírito de Deus usando, e o Espírito do Senhor falou comigo.
Irmão, Deus não quer frequentador de igreja. Isso não interessa. Frequentar igreja até quem realmente não é filho de Deus, adotado, frequenta. Deus não quer frequentar a igreja. Deus não quer que pessoas venham ao templo ouvir um sermão e, quando passar desse portão, esquecer o que ouviu, porque não pratica. Ou viver uma vida na igreja, numa rede social, viver outro tipo de vida. Não é isso que Deus quer, mano. Deus quer de nós uma vida avivada para Ele. Você entendeu o que Deus falou nessa noite, filho? Deus quer a nossa vida avivada, irmão, viva. Ontem eu ainda dizia, acho que foi ontem ou foi quarta-feira, sobre rios de água viva. O Senhor nos prometeu que rios de água viva fluiriam do nosso interior. Não é água parada, é água viva, porque a água parada cria bicho, apodrece. Rios de água viva. Gente, nós precisamos buscar a Deus. Buscar realmente esse Deus, irmão. Buscar realmente. E não transformar Deus em pronto-socorro. Infelizmente, a igreja brasileira transformou Deus em pronto-socorro. Quando estava tudo bem, sem pandemia, abandonaram a Deus. E agora estão buscando, estão clamando. Mas a misericórdia de Deus, irmão, a misericórdia de Deus é algo fantástico. A graça de Deus é algo estupendo, irmão, é algo que não tem explicação, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. Eu continuo a vos dizer que a porta da graça está aberta. Será que alguém quer passar por essa porta nessa noite? Pastor, a porta é larga? Sinto te dizer, filho, mas a porta não é larga, a porta continua sendo estreita. A porta que nos conduz, chamada Jesus, ela é uma porta estreita. Por quê? Por quê? Porque nós não podemos passar da forma como nós queremos. Tem gente que quer passar pela porta com bagagem, não dá. Tem que deixar a mochila e fazer igual o peregrino, seguir. Não dá para entrar com bagagem. Não dá para entrar com bagagem de falta de perdão, não dá para entrar com bagagem de ego inflado. Eu sou assim mesmo. Não dá para entrar nessa porta assim. Foi por isso que Jesus ele foi muito taxativo, irmão. Ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este é o que terá uma coroa, a coroa da vida. Esse é o que tem o propósito de ser fiel até a morte. E o texto sagrado aqui no original diz, seja fiel ainda que você tenha que morrer. Esse é o original. Alguém que quer aceitar Jesus nessa noite, vem à frente, David, venha cá, filho, venha, isso, venha, Esther, venha com ele, venha, isso, venha, quem é a menina lá, David? Quem é a moça? A Juliane, quer vir à frente, Juliane, receber a oração da igreja? Quer vir? Não vou te forçar, filha, de jeito nenhum, viu? Isso, de jeito nenhum. Mas nós vamos orar mesmo assim por sua vida. Mas o David veio à frente. Será que aí alguém que está participando do culto online quer abrir câmera para aceitar Jesus como Salvador nessa noite? Aceitar Jesus, irmão, aceitar Jesus. A alma precisa estar viva, avivada. Alguém? Será que há? É só abrir câmera, abrir o microfone e dizer assim, eu quero aceitar a Jesus. Nós vamos orar. Alguém? É a primeira vez, acho que é a segunda vez que eu faço isso, me reportando aos irmãos da igreja que está lá em casa. Não há, a Bíblia diz que não é por força e não é por violência, é pelo Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus está me impulsionando a fazer isso nessa noite, pela palavra do Senhor que foi pregada. Nós não devemos adorar a bênção, irmão, nós devemos adorar o abençoador. O abençoador é maior do que a bênção. Aquele que cura é maior do que a cura. Aquele que liberta é maior que a libertação. É a ele que nós devemos a nossa vida. Alguém lá no culto online que gostaria de abrir câmera e aceitar a Jesus, ou voltar para a igreja, se reconciliar? David está se reconciliando nessa noite. E a Bíblia diz que há alegria diante dos anjos de Deus. É o que diz o texto sagrado, irmão.
Texto sagrado é maravilhoso, diz que há alegria diante dos anjos de Deus. Não há? Vamos ficar em pé e orar pela vida do David. Está retornando, David. Vai ficar firme, filho. Igual o presbítero pregou, ser fiel até a morte, ser fiel, independente das situações, como o Abacuque orou aqui, ainda que isso não dê certo, mas permanecer fiel, deixar esse mundo. O mundo não tem nada. Quando nós pensamos em uma coisa, irmãos, quando nós dizemos assim, o mundo não tem nada para nós, o mundo não tem nada para a nossa alma. Quem quer alegrar o corpo, quem quer criar castelo aqui, o mundo tem tudo. Mas para a nossa alma, não, o mundo não tem nada. Para a nossa alma, que nos aproxime de Deus, o mundo não tem nada, não. Mas o Senhor Jesus continua sendo a porta, o caminho, a verdade e a vida, gente. Vamos servir a Ele direitinho, com alegria. Deus merece a nossa alegria, irmão, a nossa vida. Entrega totalmente, crente, a tua vida a Deus. Não entrega por causa da pandemia, porque você está com medo, não sabe onde está o vírus. Não faça isso. Entregue, porque a nossa vida é de Deus, por direito e de fato. Por direito e de fato, simples. E vamos servir a Ele com alegria. Vamos orar pelo David, irmão? Jogue as mãos para o alto aí, para esse Deus que salva, que liberta, que fala. E vamos orar com alegria, irmão, com alegria, dando glórias a Deus, nos agradecendo a Deus, porque o David foi tocado pela palavra, pelo Espírito de Deus. Se há alegria diante dos anjos de Deus, irmão, precisa haver alegria também na terra, Felipe, precisa, então nós vamos nos alegrar e orar para que o Senhor firme os passos dele, ele continue firme, cante com essa mocidade, louve a Deus com a família dele, e a gente caminha, irmão, isso é igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como Tu és maravilhoso, e a Tua palavra, Senhor, ela não volta vazia, ela faz aquilo, meu Senhor, para o qual ela foi enviada, porque ela é poderosa. Muito obrigado por falares conosco nesta noite, Senhor, de diversas maneiras, através do louvor, através da leitura do texto sagrado. Muito obrigado, Senhor, por falares conosco neste último momento, através da exposição da Tua santa palavra. Oh, Senhor, abraça o David, Senhor. O pregador desta noite disse que o nome Abacuque significa abraço. Então, abraça este moço, abraça este jovem nesta noite. Abraça-o como pai amoroso e querido, que sabe como receber um filho de volta. Dê ao David novas roupas espirituais. Dê ao David, Senhor, calçados espirituais, uma nova aliança, um novo concerto, um novo pacto em sua alma e em seu coração, Senhor, para que Ele te sirva conosco com alegria. Perdoa, Senhor, a Ele e também a nós os nossos pecados pelo lavar do precioso sangue de Jesus. E mantenha escrito no livro da vida do Cordeiro, Senhor, o nome dos teus santos e o nome do David neste momento. Senhor, guarda-o de todo mal, não permita com que o mundo, meu Senhor, lhe mostre coisas aprazíveis, nem a ele, nem a nós, e nos atraia com passarinhos, com belas flores, que querem nos enganar, Senhor. Guarda o David, guarda a sua família, abençoa, meu Senhor, firma os passos daqui por diante, com toda a tua graça e misericórdia que está sobre, meu Senhor, a tua igreja. Nós louvamos o teu nome. Faça a obra completa, meu Senhor, para a glória tua nós oramos. Nós te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, meu filho.
Agora é assim ó, que a gente faz, né? Deus abençoe, filho. Deus te guarde. Vira para lá, vira para lá. Isso, com a irmã aí mesmo. Igreja, diga assim, seja bem-vindo, David. Diga assim, seja bem-vindo de volta. Diga assim, vamos servir a Deus juntos, com alegria. Amém. Deus abençoe. Tome assento, queridos. Vão assentar. Isso. Igreja, estou feliz, graças a Deus. Muito feliz. Deus falou conosco. Deus alegrou a nossa alma, Deus alegrou o nosso coração, graças a Deus. Os trabalhos seguem normalmente, irmãos. Quarta-feira nós temos culto de ensino, culto de doutrina, oração, normalmente. Sexta-feira a igreja está orando aqui, é culto específico de oração. Terça-feira pela manhã tem círculo de oração, as irmãs estão aí orando. Então, a igreja segue caminhando, irmão. A igreja vai caminhando, de máscara, sem máscara, com álcool gel, a igreja segue caminhando. O nosso socorro está, como é que foi lido o texto hoje? O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. É assim, nós vamos nos cuidando, todo cuidado, continue usando aí a sua máscara, troque ela a cada 2 horas, né, se estiver trabalhando. Continue, não fica passando a mão no rosto, não pega aqui, passa a mão no rosto, passa a mão no nariz, né? Toma cuidado para manusear, chegou em casa, tome um banho, passe álcool gel, passou álcool gel na mão, aí você tira a máscara. Todo cuidado, irmão. Jesus falou para nós vigiarmos, olharmos e tomarmos cuidado, né? Vai lá no metrô, não mete a mão no corrimão, não, e vai descendo com 50 coronavírus, assim, ó. Né, pastor Silas? Não, para com isso. Tá ali, mas, né? Outro vai no shopping, se empolga tanto de que vai comprar, irmão, agora estou podendo comprar no que desce com a mão no corrimão assim, e vai levando 25 coronavírus. Não dá certo, filho. A gente tem que fazer a nossa parte. Tá bom? Estou falando assim de forma lúdica, né? Para a gente entender que nós temos que nos cuidar, sim. Nós temos que nos cuidar. E orar para que Deus toque aí nas autoridades que foram constituídas, para que todo o povo seja vacinado. Todo o povo. Hoje tivemos uma boa notícia, parece que a vacina já vai também chegar aí para os nossos adolescentes, aí 12 anos, 13 anos. Olha que bom, irmão Eliel, evangelista da igreja, né? É bom. E, irmão, eu só tomo se for da Oxford AstraZeneca, larga de bobeira, irmão. Toma que tiver aí. Não importa, uma é feita de uma forma, nós temos pessoas especialistas aqui nessa noite. Eu sei que tem. Tome a que estiver ao seu alcance. AstraZeneca, Oxford, a Pfizer, está chegando a Janssen agora, que é uma dose só. A minha esposa tomou as 2 da Coronavac. Tomou, maravilha. Se tiver que tomar uma terceira, vai tomar. Irmão, a humanidade, ela viveu a peste negra, a peste bubônica, a sociedade sobreviveu à gripe espanhola, e os que o Senhor permitir sobreviver à pandemia do SARS-CoV-2 vai continuar. Amém, igreja? Nós temos que estar firmes na palavra do Senhor, na palavra do Senhor. É claro, irmão, que nós não somos pessoas duras, nada disso, não foi isso que o irmão Alexandre quis dizer nessa noite. Nós sentimos a morte dos santos. Mas eu gostaria que alguém explicasse o texto que diz assim: o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Nós temos que pegar esse texto e entender o que ele significa. Fica de lição de casa para vocês, tá bom? É o texto, é a Bíblia que diz. Então, vamos estudar esse texto e orar pelas famílias enlutadas. Vamos orar, irmão. Vamos orar. Porque se alguém pensa que Deus perdeu o controle da história, gente, Deus não perdeu o controle da história. Eu vou dizer uma coisa para vocês, com toda certeza, de quem lê a Bíblia há 41 anos. Eu estudo esse livro aqui. 41 anos eu estudo esse livro, irmão. Sei só um pouquinho dele. Mas eu quero garantir para vocês que um cenário está sendo montado
para que a igreja seja arrebatada. Gravem isso, um cenário está sendo montado no mundo antes que a igreja seja arrebatada. Nós temos que estar atentos a isso. Então não venha, irmão, não venha. É importante sim que se venha ao templo, mas se venha ao templo com propósito. Com propósito. Adorar a Deus em espírito e em verdade, em primeiro lugar. Não venha somente quando a casa está caindo. Não. Venha com propósito. Não venha somente quando tem uma pandemia, não. Nós fomos avisados por Deus que Deus pararia o mundo. Nós fomos avisados por Deus. Aqui dentro dessa casa de oração, nós fomos avisados que Deus pararia as correrias. Quem se lembra das pregações sabe que Deus falou isso aqui. E foi o que Deus fez. Ele está no controle de tudo, gente. Agora vamos permanecer no nosso lugar, fiéis, com todo cuidado, né? Toma a sua vitamina C, toma vitamina C, de manhã espreme um limão, come gengibre, o que mais aí? Não, irmão, não estou com pagelança aqui não, e nem vendo raiz, não é nada disso. Estou falando que existem algumas coisas que Deus deixou e que é bom, né, Mantamires? É bom para nós. Né? Então, toma o seu limãozinho de manhã, todo dia tomo meu limãozinho de manhã, ali, com água morna, é ruim mesmo, irmão. Mas diz que protege o corpo, irmão Antônio Rodrigues. Ajuda na imunidade, então, né? O que mais? Inhame. E por aí vai, todo mundo sabe. São coisas que o Senhor deixou. Então, vai cuidando da sua saúde. Tá bom, querido? Amém, irmão? Mas não abra mão da sua saúde espiritual. Não abra mão da saúde espiritual, irmão. Não abra mão. Ore ao Senhor todos os dias, leia a Bíblia, a palavra do Senhor todos os dias. Tire um dia da semana para fazer um jejum, consagrar a sua vida a Deus. Assim, eu vou fazer um jejum porque eu quero isso. Não, faça um jejum, uma consagração para Deus. Senhor, eu quero que o pecado saia da minha vida. Esses pensamentos malignos, saia da minha vida. É assim, irmãos, é assim. É o que Deus quer de nós. Então, Deus abençoe a igreja. Tenham todos uma semana de paz, querido. Todos são muito bem-vindos. Hoje nós recebemos aqui a Janice. Deus abençoe, está aí a Janice. Deus abençoe, viu, filha? Ficamos muito felizes em receber você. O irmão Roberto também. Deus abençoe, querido. Voltem outras vezes para cultuar a Deus conosco, né? Cultuar o Senhor. Quem sabe, logo, logo a gente tira essas máscaras do rosto, né? E a gente vai poder, né? Olhar. Mas enquanto a gente está com máscara, quando você for conversar com seu irmão, aí dá para olhar bem nos olhos deles. Já notou? Não dá para ver, mas dá para olhar nos olhos. E os olhos são a janela da alma, grave isso. Senhor Deus, nós te damos graças pelo santo privilégio de podermos cultuar ao Senhor nesta noite. Senhor, a glória lhe pertence, bem como toda adoração, todo louvor. Muito obrigado, Senhor, por poder cultuar ao Senhor aqui com a tua igreja, com os nossos santos irmãos e irmãs. Obrigado pelos irmãos que vieram nos visitar, vieram cultuar ao Senhor conosco nesta noite. Graças nós te damos também pelos irmãos que estão ali em casa, Senhor, adorando o teu nome, cultuando ao Senhor. Dá-nos uma semana de paz na tua presença. Senhor, que a tua palavra e as tuas promessas se cumpram, que haja coisas novas. E sim, meu Senhor, que haja um avivamento, um grande avivamento, um grande despertamento, meu Senhor, a partir do arrependimento nos nossos corações, nas nossas almas. Guarda a igreja, Senhor, guarda o teu povo, guarda os teus santos. O Senhor conhece aqueles que são seus, o Senhor conhece aqueles que te temem, aqueles que te buscam, o Senhor conhece aqueles que de contínuo, meu Senhor, te amam pelo que o Senhor é. Senhor, então guarda o teu povo, leva-nos em paz, protegidos, saudáveis e seguros para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça, o grande amor de Deus, o Pai, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça com cada um de nós. Juntos digamos? Amém.
Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Não se aglomerem aí na frente do templo, irmão. Não se aglomerem. Vamos cada um saindo, com muito cuidado. Vamos nos despedir dos irmãos lá em casa. Olha lá, vamos dar um tchauzinho lá para a câmera. Deus abençoe. Lá em cima, isso. Deus abençoe a todos. Boa semana, irmãos. Deus abençoe. Amém.